Olá, pessoal. Então vamos para a nossa sexta semana de aulas, né, não presenciais. Essa semana a gente vai ter 3 vídeos, tá? O primeiro vídeo eu vou falar sobre a reflexão em superfícies esféricas. O segundo vídeo vai tratar da refração em superfícies esféricas. E o terceiro e último vídeo da semana vai tratar sobre o assunto lentes, né? Lentes convergentes, lentes divergentes, tá bom? Nossa sétima semana vai ficar os instrumentos ópticos. E aí a gente encerra o período de conteúdo para a nossa segunda prova, tá certo? Então vamos lá, vamos ver um pouquinho sobre reflexão em superfícies esféricas, né? Lembrando que a gente já viu sobre reflexão em superfície e refração também em superfície plana, tá? Vamos mudar aqui para o quadro. Então vamos lá, né? Então a gente já vê no nosso dia a dia o uso de vários espelhos de superfícies esféricas, tá? Por exemplo, um espelho para maquiagem, tá? Um retrovisor do carro, o espelho em loja, aquele espelho de segurança, né? Que você consegue ver um corredor inteiro através do espelho. Né? Eu coloquei ali o olho mágico. O olho mágico usa de superfícies esféricas, mas ele não é um espelho, né? Vai ser um tipo de lente, tá? Então, a gente está imerso e usando direto, né? Equipamentos e as técnicas devido a espelhos e superfícies esféricas, tá? Então, agora vamos tratar basicamente da reflexão em superfícies esféricas. Mas antes, o que é uma superfície esférica, né? Então, é importante a gente retomar aqui um pouquinho. Opa. Então, uma superfície esférica é característico de uma superfície curva, e quando a gente está falando de superfície esférica, essa superfície curva aqui, ó, né, nesse exemplo aqui, ó, essa superfície curva, ela, se você olhar ela como um todo, ela era parte de uma esfera, aqui no plano, parte de um círculo, né? Mas se você imaginar que isso aqui é uma esfera fechada, você só está vendo uma seção dela. Então, se você pega parte dessa esfera aqui, você tem aqui o teu espelho esférico, tá? Por isso que nosso espelho esférico, ele tem um ponto que a gente chama de centro de curvatura, que seria o centro da esfera que deu origem ao teu espelho, tá? Então, e um raio, que é a distância do centro de curvatura até a superfície. Então, basicamente, o que você tem? Você tem lá uma esfera espelhada, você tira um pedaço dela teu espelho. Claro que não é assim que é feito, né? Mas você pode projetar pensando nesse jeito. Então, por isso que a gente tem um centro de curvatura e temos um raio, tá? Então, reparem que a gente vai dizer que este espelho esférico, então tem alguns dados que agora é importante que vocês vão gravando, nós vamos usar até o final da terceira aula, tá? Então, primeiro de tudo, esse espelho esférico que eu desenhei aqui, ele tem um raio de curvatura R, que seria, né, se você tivesse a esfera que deu origem a esse espelho, seria o raio dessa esfera, tá? Bom, tem alguns pontos interessantes. O ponto V, a gente chama do vértice do espelho, que é o centro da superfície refletora, né? Então, veja que para este nosso espelho, como ele está posicionado aqui, o centro da superfície refletora, ou seja, eu tenho igual lá para cima, igual aqui para baixo, a gente chama de vértice. Mas vejam que se eu pegar esse aqui e criar um outro espelho aqui, né, bem aqui, mais ou menos, né, se eu pegar aqui, vamos fazer assim, né? Esse é o nosso espelho. Onde que vai estar o vértice desse novo espelho, né? Vai estar lá no meio, tem que contemplar um pouquinho aqui, tá? Então, o vértice do nosso espelho sempre está, ele é o centro da superfície refletora, tá? E o caminho entre o C e o V, né, entre o centro de curvatura do espelho e o vértice, a gente chama de eixo óptico, tá? Então aqui está escrito aqui também, né? O CV, o caminho CV é o nosso eixo óptico. Então é nele que a gente vai colocar o nosso objeto, que inicialmente, assim como a gente fez para o espelho plano, a gente coloca um objeto pontual. A gente ainda não tem um corpo extenso aqui, então é um ponto P, vai ser o nosso ponto objeto, tá?
e a gente coloca ele sobre o eixo óptico, certo? Então agora vamos ver mais ou menos, por que mais ou menos? Porque a gente ainda não aprendeu a fazer os desenhos dos raios de luz quando eles se refletem no espelho esférico. Mas a gente vai ver algumas ideias, nós vamos ver primeiro matematicamente para depois ver geometricamente, tá? Então a primeira questão é o que? Nós temos agora um espelho, lembrando que essas imagens eu tirei do Sears-Zemansky, tá? A versão em inglês, mas é o Sears-Zemansky, em português é a 12ª edição, tá? Porque o em inglês ele é uma edição única, que tem todos o 1, 2, 3, 4, e aí está na 9ª edição, mas equivale ao nosso da 12ª. Se vocês olharem o livro da 12ª, ele tem essas mesmas imagens, só que preto e branco, então eu achei melhor pegar essas imagens coloridas do que escanear do livro, né, que eu uso, tá bom? Bom, então o que eu quero que vocês olhem atentamente nesta figura aqui inicialmente. Então observe que nós temos um objeto pontual aqui, certo? Ele, né, emite um raio de luz, ele pode ter luz própria, ou pode estar refletindo alguma luz que chega a ele, lembram disso? Este raio de luz, ele colide aqui com a nossa superfície, né? E vem e é refletido para cá. Observem que, usando o que a gente já aprendeu, como esse obstáculo aqui é muito maior que o comprimento de onda da luz, a gente pode considerar que a nossa ótica geométrica, então o ângulo, né, a gente pode considerar ele sendo normal aqui, então aqui sendo plano para esse contato, né, para esse contato a gente considera um plano aqui. Então observe que esse θ, né, o θ de incidência é igual ao θ de reflexão. E aí o nosso raio reflete e segue este caminho aqui, certo? Ao mesmo tempo, se o raio parte dele aqui, um raio de luz, e ele chega aqui no vértice, observe que aqui qual que é o contato? Nós temos um ângulo de 90 graus. Quando ele chega aqui com um ângulo de 90 graus, o nosso raio volta, né, é refletido também com 90 graus. Então observe que tanto este raio aqui, que nós olhamos primeiro, como esse raio aqui, a reflexão dos dois raios chegam aqui no nosso ponto aqui, que nós chamamos de pelinha. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai ver que todos os raios que partem de ponto P, desde que siga uma condiçãozinha desse alfa ser pequeno, todos depois de refletirem no teu espelho, vão chegar neste ponto P'. Então quem vai ser o nosso ponto P'? Vai ser a nossa imagem do nosso objeto que está lá em P. Tá? É o nosso ponto imagem, porque a gente ainda não está considerando um corpo extensivo, tá certo? Então, vamos olhar aqui, né? Então, a princípio a gente tem que aceitar, dizer assim, não, o Everton mostrou 2, mas ele está dizendo que todos chegam. Por enquanto vamos aceitar, vamos esperar que ele prove. Sim, nós vamos provar que todos os pontos que saem do ponto P e que são refletidos nas nossas superfícies esféricas vão chegar em P', tá certo? Então o que eu estou falando para vocês é isso daqui, tá? Essa imagem, ou seja, todos os pontos eles vão refletir e aí vão convergir no ponto P', gerando a imagem, e para quem olha parece que é o ponto P' que está gerando a sua imagem, né? É o que está escrito aqui também, né? Logo o ponto P' é um ponto imagem, o ponto P é uma imagem real. Por que é uma imagem real, diferente do espelho plano? Porque os raios estão passando por ela e não é o prolongamento dos raios que estão passando pela imagem, tá? Então agora nós vamos ver se a gente consegue provar matematicamente, né, que todos os raios que saem do ponto P refletem na sua superfície passam aqui no ponto P', convergindo no ponto P', dando a impressão de quem está observando que é ali que a imagem está sendo formada, né? Bom, então vamos lá. Eu repeti a figura porque eu vou querer mostrar para vocês alguns termos matemáticos aqui, tá? Então, primeiro, observem que se eu pegar esse aqui, alfa, tá? Mais
este alfa aqui, certo? Mais 180. Ó, peraí que deixa eu pegar uma outra aqui. Ó, vamos pegar esse triângulo aqui. Ó. Quero pegar esse triângulo aqui que eu tô mostrando. Eu ia perguntar se está dando para ver, mas né, é um bugzinho. Então vamos pegar esse triângulo aqui. Aí não tem erro. Todo mundo espero que tenha entendido. Então o que nós vamos pegar? Alfa. Quanto que vale este ângulo aqui? Tudo isso aqui é 180, né? Então vai ser 180 menos φ, mais o θ aqui. Quanto que dá a soma de todos os ângulos de um triângulo? Tem que dar 180, certo? Então, de novo, né? Então, alfa mais esse ângulo aqui, que é 180 menos φ, mais esse θ, nós temos 180. Então, a gente chega na equação que o nosso φ pode ser escrito como alfa mais θ, né? Por quê? Porque o nosso temos 180 aqui, com 180 aqui dá zero, né? Passa o φ para lá, temos essa equação aqui. Ao mesmo tempo, se a gente olhar agora este triângulo aqui, interno aqui, que eu estou riscando aqui, ó, é esse aqui que nós vamos olhar. Então, presta atenção nesse aqui onde eu risquei, que agora eu vou apagar, né? Então, vamos lá. Então, aqui nós temos φ mais θ, mais este ângulo aqui. Quanto que vale esse ângulo aqui? 180 menos φ, menos beta. Isso tudo vai ser igual ao ângulo interno total do nosso triângulo, que é 180. Então, nós chegamos que θ também pode ser escrito como beta menos φ, certo? Bom, tendo essas duas equações aqui, ó, o que eu fiz? Eu peguei esse θ e substituí nessa nossa equação aqui, tá? E quando a gente faz essa substituição, nós chegamos na equação que φ é escrito, né, por alfa mais beta menos φ. O φ passa para o outro lado, e aí eu quero que vocês observem esta equação aqui, que nós vamos guardar ela, que nós vamos usar daqui a pouquinho. Então, a gente chegou na relação que alfa mais beta é igual a 2φ, tá? Então, essa equação é bem importante, e nós vamos gravar ela aqui. Então, alfa mais beta é igual a 2φ. Bom, se nós olharmos também, observem que, se nós pegarmos um tamanho H aqui, que é comum para todos os triângulos, para este triângulo, para este triângulo e para esse triângulo, certo? Então, esse triângulo aqui, daí sai esse triângulo todo aqui, aí sai esse, e aí esse triângulo todo aqui, certo? Se nós pegarmos agora essa distância H aqui, o que nós temos? A tangente de alfa é o oposto pelo adjacente. O oposto é o nosso H. O adjacente, observem que, lembram qual que é a distância do teu objeto até o espelho, lá no espelho plano, era o nosso S, né? Então, você observa que a gente quase tem, né? Quase tem S. Então, vai ser o S, que vem o S que é até aqui, menos esse valorzinho delta aqui, tá? Então, quem vai ser a tangente? Deixa eu passar aqui, ó, vou passar a figura mais para baixo e continua vendo lá. Aí, né? Então, quem que vai ser a tangente de alfa que está aqui? Vai ser HS menos alfa. O nosso S é positivo? O nosso S é positivo. Por quê? Porque o objeto está do lado dos raios que são emanados. Do lado dos raios que são emanados, né? Que a maioria dos objetos são, só quando a gente tem alguns casos específicos que o teu objeto é formado por um prolongamento de raios, tá? A gente vai ver isso mais para frente. Já o nosso beta, a tangente de beta, também vai ser o oposto. Quem que era a distância entre o nosso ponto imagem e o espelho? Era o nosso S', lembra? Pergunto para vocês, o nosso S' aqui, ele é positivo ou negativo? Bom, quando que o S' é positivo? Lembra das 3 regras? A gente usou para o espelho plano, eu falei assim, a gente vai usar isso mais para frente. Nosso S' é positivo quando os raios emergentes, quando a imagem está do lado dos raios emergentes. Né? Os nossos raios emergentes da onde? Da interação, seja reflexão ou refração, lembram disso? Então, observe que os nossos raios refletidos estão desse lado aqui
e o nosso S também está desse lado do espelho, então nosso S' é positivo, certo? Então nós vamos ter o quê? Tangente de beta H sobre S' menos esse delta. E da mesma forma, agora nós vamos pegar aqui a tangente de φ, vai ser quem? Vejam, essa distância entre o centro de curvatura e o vértice era o nosso R, é o nosso raio, né? Que seria lá da nossa esfera. Então, é quase o raio, só tem que descontar este delta aqui, tá? E o nosso raio é positivo ou negativo? De novo, a gente tem que olhar o quê? Os raios refletidos estão do lado do centro de curvatura. Então, o nosso R é positivo, né? Se os raios que emergem, né, os refletidos, refratados, estão do outro lado, então o nosso R é negativo, tá bom? Bom, então observem que, se nós pegarmos, então nós temos essa equação aqui para os ângulos e essa equação aqui para as tangentes, né? E isto vale para qualquer sistema, certo? Agora, se a gente pegar alfas pequeno, o que seria um alfa pequeno, né? Um ângulo muito menor que um radiano, a gente vê que a tangente de alfa é praticamente alfa em radianos. Assim como o seno de alfa é praticamente alfa. Opa, aí ficam 2, né? E o cosseno de alfa é praticamente 1, né? Então, vejam, vocês pegam a calculadora e façam esse teste. Não aceitem assim, dizendo, ah, beleza. Né? Vai lá, pega assim, ó, faz tangente de 0,001 radianos. Você vai ver que dá muito próximo de 0,001 radianos, né? Então, quando a gente tem ângulos muito pequenos, ou seja, quando os ângulos são muito menores que 1 radiano, a gente pode fazer esta aproximação, tá bom? Então, vejam que se o nosso alfa for muito pequeno, ele vai implicar o quê? Ele vai implicar um beta pequeno e um φ pequeno também, não é verdade? Então, o nosso alfa sendo pequeno, beta e φ também vão ser. Então, essa nossa aproximação, ela pode ficar aqui, ó. Nosso alfa pode ser escrito como HS menos o delta, o beta HS' menos delta e o φ HR menos delta. Mas vejam que quanto menor o nosso alfa, também menor vai ficando esse nosso delta. Né? Então, se a gente já está considerando para alfas muito pequenos, a gente pode desprezar, dizendo que esse delta, essa distância da linha H até o vértice, também é muito pequena. E aí, o que nós vamos ter? Fazendo essa consideração e substituindo alfa, beta e φ nesta nossa equação aqui. Então, o que eu fiz agora? Eu vou substituir o alfa, o beta e o φ nessa equação. Ó, o Darwin não gostou que substitua nessa equação. Né? O que nós vamos ter? Essa relação, onde que o H é igual para todos, nós vamos ter que 1 sobre S mais 1 sobre S' vai ser igual a 2 sobre R. Onde que S é o quê? É a posição do objeto, S' é a posição da imagem do objeto, e 2 sobre R, né, onde o R é o nosso raio de curvatura. Tá certo? Reparem que essa equação, ela dá a posição da tua imagem, onde ela vai ser formada. E observem que ela só depende da posição de S e do valor de R. Ela não depende do ângulo alfa. O que é o ângulo alfa? Era o ângulo, né? Então, tinha lá o nosso objeto. Então, o nosso ângulo alfa era o ângulo que o raio saía do nosso sistema. Então, se o meu alfa for pequeno, né, se nenhum raio saia do meu objeto com um ângulo muito grande, não importa qual é o ângulo que ele saia, não importa, desde que o ângulo não seja muito grande. Todos vão chegar aonde? Depois de refletirem, desculpem, vão chegar na posição S'. Todos. Né? Então, observem que aquela nossa afirmação lá em cima, opa, essa afirmação agora, aqui,
está provada desde que nenhum desses raios aqui tem um alfa muito grande, né? Para alfas pequenos, todos os raios que saírem do meu ponto P, refletirem na minha superfície esférica, vão convergir e vão formar a imagem no ponto P', né? E eu acho bem legal essa parte, essa dedução assim, que a gente acaba mostrando, né? Porque é muito chato a gente ter que ficar só aceitando, dizer, é isso a relação e vale, né? Então é legal quando a gente consegue ver mesmo por quê, tá? Bom, então é o que eu falei, né? Então, lembra que tem que ser ângulos suficientemente pequenos. Esses ângulos, todos esses raios, que nós vamos usar esse termo direto agora, todos esses raios que saem do teu objeto com ângulo bem pequeno, né? A gente chama de raios paraxiais, tá? Então, isso aqui nós temos os raios paraxiais. Então, essa equação que a gente viu, é óbvio, né? Ela só vale para raios paraxiais, porque a gente fez aquela aproximação da tangente e assim por diante. Mas vejam que se o alfa é grande, a gente tem um problema, que daí o P', você vai ter, claro, para alfas pequenos, todo mundo indo naquele P' lá, mas para alfa grande, você vai ter imagens sendo formadas mais próximas do vértice. Então, o que isso vai acontecer? O que isso vai causar? Isso vai causar o que a gente chama de aberração esférica, porque agora a tua imagem ela não vai ser mais muito nítida. Por que a tua imagem não vai ser mais muito nítida? Porque você tem vários raios formando a imagem num ponto, mas depois de certo ângulo vai ter imagens sendo formadas, às vezes com menos definição, porque vai chegar menos raios, em outros pontos mais próximos do vértice, tá? E aí você tem que corrigir. Então, não é uma posição exata, como acontece no espelho plano, tá? Então, esse é um probleminha para espelhos esféricos, tá? Ao mesmo tempo, a gente pode ver algo interessante, que o que é um espelho plano? Um espelho plano é um espelho onde seu raio de curvatura é quanto? É infinito, né? Ele é tão grande que ele ficou plano. É uma esfera com raio que foi crescendo, né? O que acontece? Um raio pequenininho da esfera, ela vai crescendo, e uma hora ficou plano, né? Mais ou menos assim. Matematicamente a gente vê isso, né? Então, quando a gente pega a nossa equação que vale para raios paraxiais e colocamos o nosso R ao infinito, esse termo aqui vai para quanto? Vai para zero. E aí nós chegamos na equação que S igual a menos S', e que não é nada novidade para vocês. Vocês acabaram de ver sobre espelhos planos, fizeram exercício, tudo. Então a gente acaba chegando dizendo assim, olha, realmente é uma extrapolação do espelho esférico chega no espelho plano, tá bom? Bom, agora algo bem importante, que provavelmente vocês devem estar pensando, mas ele não falou de distância focal, foco, você não falou de raio de curvatura, calma, a gente chega lá, né? Então vejam, se nós pensarmos quando o nosso objeto P, né, se o objeto P está muito, muito longe do teu espelho, todos os raios que emanam dele, eles chegam paralelos ao espelho. E todos os raios que chegam paralelo ao nosso espelho, o que acontece com eles, né? Então, se nós considerarmos um S muito, muito longe, significa que 1 sobre S vai a quanto? Vai a zero. E aí, a tua imagem... Espera só um pouquinho. Bom, fiz uma pausa aqui. Então, vamos voltar aqui. Pode dar uma descontinuidade, mas aqui pediu silêncio ao Darwin. Bom, então o que acontece? Se o nosso objeto está a muito longe, o S é muito grande, esse termo aqui vai para zero, e a gente observa que o S', né, a posição do teu ponto imagem, vai estar numa posição R sobre 2. Né? Então o que acontece? Aí nós estamos falando, todos os raios que vêm aqui paralelo, chegam paralelo, todos vão convergir para essa posição aqui, que é aqui, ó, né? Vai ser um R sobre 2. Né? E aí, essa posição a gente vai chamar de foco, o foco do espelho. Onde é o foco do espelho? Onde que todos os raios que chegam paralelo ao espelho formam a imagem, né? Convergem naquele ponto, tá? Então, o nosso F, que vai ser o R sobre 2, o nosso F a gente chama de foco ou ponto focal, e o Fzinho, o F minúsculo, a gente chama de distância focal, que
que a distância entre o foco e o espelho vai ser dada por R sobre 2, tá? Então, como que a gente sabe aonde é o foco, qual a distância focal, né? Vai ser o R sobre 2, mas por que é R sobre 2? Porque é o ponto onde que todos os raios que chegam paralelo ao espelho convergem depois de serem refletidos pelo espelho, tá? Ao mesmo tempo, o que acontece agora se nós colocarmos o nosso objeto, né, eu tiro ele lá do infinito e venho e coloco o meu objeto lá no ponto F, né? Então, o que acontece? Se o nosso S vai estar no ponto F, então a posição do objeto é R sobre 2, então 1 sobre S' vai ser 0. Ou seja, se 1 sobre S' é igual a 0, aonde que a nossa imagem vai se formar? Nossa imagem vai se formar no infinito. Então, o que nós temos? Quando um objeto está aqui no foco, né, e emite os raios que saem do foco e chegam no espelho, vão seguir seu caminho que paralelo, porque a imagem vai ser formada lá no infinito, né? Então agora a gente chega a duas regras que são importantíssimas que se serão entendidas, que é a primeira, que todo raio que incide paralelamente ao eixo óptico é refletido passando pelo foco. E a segunda é que qualquer raio passando pelo foco, quando ele chega no espelho, ele é refletido paralelamente, tá? Então, raios que chegam paralelos são refletidos passando pelo foco. Raios que passam pelo foco, antes de serem refletidos, quando são refletidos, saem paralelo ao eixo óptico, tá bom? Bom, essa parte focal aqui é legal, porque quando a gente fala de espelhos curvos e tal, essa regra que a gente chegou, que todos os raios que vêm paralelo passam pelo foco e todos os raios que passam pelo foco saem paralelo, eles valem para espelhos esféricos, que é o que a gente vai estudar, só para raios paraxiais, tá? Agora, para espelhos parabólicos, essa afirmação é exata, tá? Então, se você tem um espelho parabólico, não é uma aproximação essa fala, ela é realmente isso, tá? E para espelhos esféricos funciona bem, porque a gente vai ter, geralmente, o tamanho do espelho faz com que alfas muito grandes acabam não chegando no espelho, tá bom? Então a gente chega a essa equação aqui, nós substituímos o 2 sobre o R por 1 sobre o foco, tá? Então agora aquela equação que era 2 sobre R, que continua valendo, só que as informações geralmente não dá o raio de curvatura, geralmente dá o foco do teu espelho. Então você vai ter 1 sobre a posição do objeto mais 1 sobre a posição da imagem, vai ser igual a 1 sobre o foco do seu espelho, tá? Agora que a gente viu essas regras, vamos ver o que acontece quando a gente coloca agora um objeto que não é mais pontual, agora é um objeto extenso. Porque, veja, não é mais tanto problema quando a gente muda de um objeto pontual para um objeto extenso, porque na verdade um objeto extenso ele é formado por infinitos objetos pontuais, não é? Então a primeira coisa que a gente tem que saber é qual que é a ampliação que vai ter, né? Qual é a mudança do tamanho da imagem em relação ao objeto. O que a gente pode definir como ampliação? Ampliação eu tenho, olha, a minha imagem tem esse tamanho no final, o meu objeto tinha esse tamanho, a ampliação vai ser o tamanho da imagem dividido pelo tamanho do objeto. Tudo bem? Agora, observem que a gente está vendo aqui dois raios, tá? Então, esse primeiro raio aqui, ó, quando ele chega aqui no vértice, né, com um certo ângulo θ, ele é refletido com o mesmo ângulo θ. Perfeito? Nenhuma novidade. Vejam que quando o raio ele passa pelo centro aqui de curvatura e chega lá no espelho, ele é refletido voltando pelo centro de curvatura. Por que isso? Reflita um pouco sobre isso, se isso faz sentido. Lembrem quem que é este aqui até isso. Lembra que isso aqui é uma esfera, né? Vejam que isso aqui pode ser um caminho óptico, um eixo óptico, se eu pegar e virar essa figura, né? Se eu pegar e levantando essa figura, se eu fizer isso aqui, vamos ver, vou arriscar fazer um negócio aqui, não testei antes.
45 só deixa 90, não deixa 45. Bom, se eu girar essa figura, pegar aqui, né? Se eu pegar essa figura aqui e transladar esse ângulo aqui, essa linha aqui vira o nosso eixo óptico, para quem está olhando, não é? É claro que tem que ter mais espelho aqui, mas observe que, como essa distância aqui, ó, o que eu quero dizer, para terminar e não ficar enrolando muito num ponto, né? O que eu quero dizer, aqui nós não temos a distância R, temos a distância R, certo? Então, se nós temos a distância R aqui, isso aqui pode ser um eixo óptico para um outro elemento, né? Por exemplo, um objeto que esteja aqui, por exemplo, não é? Então, faz sentido que assim como o raio que vem, que passa por aqui, né? Volta por aqui, faz sentido o raio que passa pelo centro, volta pelo centro, pelo ponto central, tá bom? Por quê? Porque ele vai percorrer daqui até o espelho sempre R, tá? Dá uma pensadinha sobre isso, é bem legal conseguir entender. Então, agora o que a gente olha? Comparando, se a gente olha o triângulo formado por essa área rachurada em amarelo, nós pegarmos a tangente de θ, ela vai ser dada por y dividido por s. Não é verdade? Então, o que nós temos? A tangente de θ, então, y dividido por s. Da mesma forma, se nós pegarmos agora esse triângulo formado pela área rachurada azul, nós temos que y' por S', mas vejam que o nosso y' ele está invertido. Então, o valor de y' é menos y', certo? Por S. Então, o que nós vamos ter? Quando a gente passa o y para cá e o menos para lá, a gente chega aqui, y' dividido por y, ou seja, é a ampliação, também pode ser descoberta, a ampliação pode ser descoberta como menos S' por S. Lembrando que se a tua ampliação deu negativa, significa que o teu objeto está com a imagem invertida, não que ele é menor, tá? O pessoal pensa às vezes, confunde isso um pouco, tá? Então, quando que a imagem é menor que o objeto? Quando o valor da ampliação dá menor do que 1, né? 0, alguma coisa significa que a tua imagem é menor que o teu objeto. Quando é maior do que 1 e positiva é direita. Quando é menor do que 1 e positiva também é direita, só que é menor, a imagem é menor que o objeto também. E quando é negativa, não importa se é maior ou menor, a nossa imagem vai ser invertida, tá? De novo, usando o exemplo do espelho plano que a gente já estudou, né? Lá a gente tinha que o S era igual ao S', não é? E aí nós tínhamos a ampliação positiva, porque a gente via que no plano ali a gente tinha a imagem era direita, né? Não era invertida. Bom, aqui tem um exemplo legal, que vejo que nós fizemos o desenho aqui, o desenho eu também peguei do livro, né? Do Sears. Aprender esses raios aqui a gente ainda não aprendeu. A gente vai aprender como encontrar esses raios. Mas a gente já sabe, né? Então o que ele tem? Ele tem aqui um filamento de farol de automóvel, né? Depois vocês olham lá para vocês verem como que o farol funciona bem assim mesmo, né? Ele tem uma distância de 10 centímetros em frente do espelho côncavo, tá? E aí ele está formando uma luz, né? Uma parede situada, ou seja, ele está formando essa imagem, né? Ele forma a imagem do farol numa parede a 3 metros do espelho, ou seja, então nós temos o nosso farol aqui, o nosso tamanho do objeto aqui, tem um espelho, então aqui dentro está o motor, etc. do carro, e aí ele emite essa luz, ela bate aqui no espelho e ele vê que tem uma tela onde que a imagem é formada a 3 metros de distância do carro. Tá? Então, quais informações nós temos? Nós temos a distância do objeto, qual que é, em relação ao vértice do espelho, 10 centímetros. A gente tem qual outra informação? A distância da imagem formada, que vai ser o nosso S', 3 metros, 300 centímetros. Vejam que, fazendo a nossa conta aqui, né, 1 sobre 10 mais 1 sobre 300, isso é igual a 1 sobre o foco, inverte, a gente descobre que o foco está em 9,7 centímetros, ou seja, quase
que o objeto está sob o foco, porque é uma estratégia de você. O filamento está em cima do foco, é bom porque todos os raios vão sair o quê? Paralelos, né? Mas nesse caso não está. Então ele pergunta qual é o raio de curvatura. Então a gente encontra o raio de curvatura sendo 19, né? Como o foco encontrado foi de 9,7 centímetros e o foco é o raio de curvatura sobre 2, nós temos o raio de curvatura, tá? Observe que agora a ampliação vai ser menos S' por S, tá? Vai dar uma ampliação muito grande, né? De 30 vezes negativo, que significa que a nossa imagem ela vai estar sentido contrário, né? Vai estar invertida. E aí o tamanho do teu filamento ali, que tem 5 centímetros dentro da tua lâmpada, lá na parede ele vai parecer ter quanto? 150 milímetros, né? Vai ser 5 vezes... Opa! 150... objeto... tá. Não tinha 5 centímetros, né? É muito grande, né? 5 milímetros, né? Então ele vai ter 150 milímetros lá na parede, tá? Agora eu pergunto uma questão para vocês pensarem aqui, tá? O que acontece se eu vir aqui e rachurar parte do espelho? O que acontece? Pensem um pouquinho, eu vou já dar a resposta, então de repente se quiserem pensar um pouco mais, pausem, pensem, tá? E lá vai a resposta. Você continuará vendo a mesma imagem. Quer dizer, você vai continuar vendo a imagem inteira, a mesma não. Eu já vou falar que está diferente. Você vai continuar vendo, não vai perder nenhum pedaço da imagem. Você só vai perder a intensidade. Porque lembrem que todos os raios que saem daqui do meu objeto vão convergir para formar a nossa imagem. Todos os raios. Então, todos os raios que vão passar aqui vão formar a nossa imagem. Só que a tua imagem ela vai ficar menos nítida devido à menor quantidade de energia que chega, porque os raios que passavam aqui, que vão sobrepor, né? Todo mundo vai convergir. O que eu quero dizer? Vou tentar deixar mais claro. Vamos pensar o seguinte. Vou pegar um ponto X aqui, certo? O raio que sai daqui e chega no ponto X, tá? Aqui não, né? Não, vamos pegar a ponta mesmo, então. Vou pegar aqui, essa ponta aqui, ó. Certo? O raio que sai daqui e chega lá na ponta, todos os raios que saem daqui chegam lá na ponta. Certo? Então eu não preciso disso aqui para formar a imagem. Porque todos já estão chegando lá, já estão formando a imagem. Só que se eu tenho essa parte do espelho aqui, vai ter mais raios chegando aqui e ela vai estar mais forte, com mais energia, vai estar mais clara ali, vai estar mais intensa. Mas a imagem não muda a formação da imagem. Às vezes as pessoas pensam, a imagem vai se formar pela metade, etc. Não, ela vai continuar formando o tamanho inteiro, só menos intensa, tá bom? E isso vale, né? Vale para toda ela, né? Ela vai perder intensidade de maneira igual. Independente se eu rachurar essa parte aqui ou rachurar essa outra parte aqui, o efeito vai ser o mesmo, igual, tá bom? Agora para uma outro tipo de espelho, nossos espelhos convexos, né? O que são os espelhos convexos? É muito digamos, é o anticôncavo, né? Mais ou menos isso, né? Então, antes, quando você pegava a tua esfera espelhada, usava a parte interna dela, agora você vai pegar a tua esfera espelhada e vai usar a parte externa dela, né? Imagina uma esfera toda espelhada por dentro e por fora. Quando você usa o espelho côncavo, você usa a parte de dentro da esfera, pedaço dela, né? Quando você usa convexo, você usa a parte de fora dela, tá? Então, vamos lá fazer o mesmo estudo que a gente fez para o espelho côncavo. Vamos pegar aqui, ó. Se eu pegar,
Ó, vamos pegar aqui, ó. Alfa, certo? Deixa eu só ver aqui o que eu peguei aqui. Ah, não. Eu já sei o que eu peguei. Ó. Porque quando a gente preparava, dessa vez eu preparei todas as minhas aulas de física e de mecânica e vou gravar tudo numa sequência. Então, às vezes a gente tem que dar uma lembrada do que a gente pensou na hora, né? Aqui eu já lembrei, tá? Veja, se eu pegar aqui, ó, θ, mais esse ângulo, quanto que esse ângulo vale? Se aqui tem 90, aqui tem alfa, esse ângulo aqui vale 90 menos alfa, certo? Quanto que vale este ângulo aqui? Esse aqui tem 90, beta, esse aqui vale 90 menos beta. E mais θ, tá? Tudo isso aqui tem que dar quanto? 180. Então é o que eu fiz lá em amarelo. Né? Aqui. Então foi isso que eu fiz, certo? E aí resolvendo, olha, 90 com 90, 180. Né? Então fazendo essa continha, a gente fica, ó, esse θ com esse θ, menos alfa menos beta. Então a gente pode fazer que alfa mais beta é igual a 2θ. Tá certo? Agora, se nós pegarmos esse nosso lado de cá, o que nós temos? Olha só. Φ mais θ mais, quanto é isso aqui? Ó? 180 menos beta, certo? Tudo isso é a soma desse triângulo, os ângulos internos desse triângulo, que tem que dar 180. Então, de novo, temos 180 aqui, 180 aqui. E aí nós temos que θ pode ser escrito como beta menos φ. Vamos substituir esse θ nessa equação aqui. Quando a gente substitui, nós vamos chegar na relação que alfa menos beta é menos 2φ. Tá certo? Então vejo que deu um sinalzinho diferente do côncavo. Será que a gente vai ter uma equação diferente? Vamos ver daqui a pouco. Né? Então, vamos agora fazer a mesma coisa que a gente fez com o espelho côncavo. Vamos pegar a tangente, né? Quem que vai ser a tangente de alfa? Tangente de alfa, observe que aqui, ó, esse H também vai ter um delta aqui, certo? Então, o que vai ser esse H? Ele é comum para todo mundo. Então, tangente de alfa vai ser H. Agora, nós vamos ter o nosso S mais o nosso alfa. Não, alfa não, o nosso delta. Né? Então, vai ficar o D, né, igual... Opa, acho que aqui está H, né? Tá, tudo bem. Então, o H que vocês estão vendo aqui é, na verdade, um D, tá? É mais rápido mudar aqui. Então, vai ser D por S, que é a distância do objeto até o nosso espelho convexo, mais aquele delta. Da mesma forma, o nosso beta, a tangente de beta, vai ser o nosso S' vir até aqui, né? Esse aqui seria o nosso S'. Só que daí eu tenho que diminuir o delta. E observe que o nosso S', ele não está do lado dos raios emergentes do espelho. Olha, o raio veio aqui, bateu aqui e saiu. O nosso S' está no prolongamento dos raios. Então, nosso S' é negativo. Certo? Então, o que nós temos aqui? Menos S' mais alfa. Né? Porque é o mais para a gente dar essa diferença aqui, né? O menos S' é esse tamanho todo. E aí, quando eu somo o alfa, eu estou considerando o alfa, estou falando alfa, não, meu Deus do céu, é delta, um delta bem pequeno, né? Eu somo ele para dar esse valor aqui. E da mesma forma, se nós apagar quase tudo isso aqui, apagar, só deixa nosso D que estava H aqui, né? Quem que é essa distância do espelho até aqui? Vai ser o nosso R. Só que observe que o raio de curvatura não está do lado dos raios refletidos, né? Ou refratados, não importa. O raio ele está do lado, não está do mesmo lado dos raios que passaram pela sua interação. No caso, é uma reflexão. Então, nosso R também é negativo. Então, de novo, fica menos R mais esse alfa para dar aquela distância correta. Bom, assim como nós fizemos para o espelho côncavo, para espelho convexo, nós vamos usar raios paraxiais. O que são raios paraxiais? Que o alfa é muito pequeno em relação a um radiano. Ele é muito menor que um radiano.
tá? E aí nós temos que alfa vai ser D sobre S, beta vai ser menos D para S', né, por causa desse menos do S', e o φ vai ser menos D sobre R, onde que o menos vem aqui desse R aqui. E aí, substituindo esses valores na nossa equação rosa-verde aqui, nós temos que a mesma relação que nós tínhamos para o espelho côncavo. Né? Que bom, então a gente tem uma equação só para espelhos, sejam eles côncavos ou convexos. Só que a gente tem que cuidar na hora de substituir. Né? Então, você tem um espelho côncavo, você tem que saber que o teu R é positivo. Se você tem um espelho convexo, você tem que saber que teu R é negativo. Tá? Você tem que saber onde está a tua imagem, onde está o teu objeto, para saber os sinais que eles têm que ter. Mas a equação é uma só, tá bom? Na hora de mudar os sinais ali, as coisas todas vão se acertando. Bom, da mesma forma, né? Observe que quando a gente faz uma semelhança de triângulo, observe que se passar aqui pelo vértice, né, esse θ aqui é o mesmo θ daqui, tá? Com uma imagem, né, passando. Ó, aqui ele pegou um velinha, né, que vale aquela mesma ideia, né, porque aqui, ó, aqui nós estamos no nosso centro de curvatura, tá? Então vale para aquela mesma ideia que eu estava falando para vocês lá do R, tá? Mesma coisa, tá? Só que agora a gente usa o prolongamento dos raios, tá? Então aqui entrou com um ângulo, ele sai com o mesmo ângulo, você prolonga esse raio aqui, e aqui o raio que vai passar lá no centro de curvatura, lembra, essa distância aqui é R, tá? Então, você tem uma imagem sendo formada desse lado aqui. Uma imagem, nesse caso, direita, né? Bom, o que que nós temos? Y, que é esse valor por S, vai ser igual a Y', que agora é positivo, porque ele é direito, dividido por S', só que agora o nosso S' ele é negativo, porque ele não está do lado dos raios que interagiram, no caso, dos raios que refletiram. Os raios que refletiram estão desse lado aqui, então o nosso S' é negativo. Isso vai dar aqui essa nossa relação, que é a relação da ampliação, que nós chegamos na mesma equação do espelho côncavo. Né? Então, a ampliação ela pode ser escrita tanto para o espelho côncavo como convexo, como sendo menos S' sobre S, igual. Tá? Perfeito? Bom, então também algumas coisas que a gente já tinha visto para o espelho côncavo. O que, que acontece com os raios que vêm paralelo, que chegam paralelo ao espelho? Eles não convergem, né? Se você for olhar, eles são todos refletidos, como que eles vão ir para o foco? Né? Não, eles não vão. Mas, né, os raios que vêm paralelo e chegam ao espelho são refletidos, e o prolongamento desses raios refletidos, todos vão dar um ponto comum, que é o quê? O foco. Todos vão dar no foco. Né? Então, veja, os raios que incidem paralelamente ao eixo do disco óptico não passam pelo foco, porque eles não atravessam o espelho, eles são refletidos. Né? Então, eles divergem, mas como se eles estivessem sendo emanados de um ponto F. Né? Ou seja, para quem está vendo, acha assim, olha, aquele ponto lá dentro do espelho está emitindo raios nessa direção aqui. Né? Só que eles não passam pelo foco. Então, nós temos a mesma distância focal, também vai ser 1 sobre R, só que agora nosso F, nossa distância focal, vai ser negativa. Por quê? Porque o nosso raio é negativo. Tá? Da mesma forma, agora eu pergunto para vocês, o que acontece com raios que estavam vindo nessa direção aqui, que se não tivesse o espelho iam passar por esse ponto, o que acontece quando eles chegam no espelho? Né? O que acontece? Que eles são refletidos paralelamente. Então agora, a única diferença dessa figura para essa figura é que você mudou. Aqui na primeira você tinha os raios chegando paralelos, e agora nós temos os raios chegando nessa direção, que se você prolongando, vê que chegariam até o foco, e quando chegam no espelho são refletidos paralelamente. Tá? Então, tem uma analogia com o nosso côncavo. Né? Então,
os raios que fossem encontrar um foco virtual F são refletidos paralelamente ao eixo óptico, né? Então, todos os raios que chegam paralelo no teu espelho convexo, eles são refletidos como se estivessem sendo emanados do nosso foco. E todos os raios que chegam com uma direção que, se não houvesse o espelho convexo, tocariam o foco, são emanados, são refletidos paralelamente. Tá bom? Legal, né? Mesmo legal que você troca bastante, né? Parte dentro, parte fora do espelho. E as leis continuam sendo as mesmas, só tem que saber aplicar, tá? Então, antes da gente conseguir entender os raios, vamos ver essa questão aqui, né? Então, aquilo que eu já comentei na aula de você, ou um vídeo ou na aula síncrona, né? Que os problemas, às vezes, de física, eles gostam de ter uma história antes, né? Então, o Papai Noel verifique se está sujo de fuligem, olhando a sua imagem refletida em um efeito prateado brilhante da árvore de Natal. Então, ele dá a distância que ele está do enfeite, né? E aí ele diz que o diâmetro do enfeite é 7,2 centímetros. E aí você assim, olha, referências da literatura é massa, né? É um velhinho alegre, de estatura mediana, com 1,60. Mas agora a pergunta é, onde se forma a imagem do Papai Noel refletida no enfeite e qual a sua altura? Né? Então, primeiro, ele dá lá aqui o diâmetro do enfeite é 7,2 centímetros, tá? Só que o raio é metade disso, só que a gente já sabe que o raio é negativo. Né? Porque a gente tem um espelho convexo, então o raio ele toca o espelho e ele continua desse lado aqui. E aí o raio, o centro de curvatura está do lado onde os raios não estão. Os raios refletidos, né? Depois da interação não estão. Então o nosso raio de curvatura é negativo, então o nosso foco vai ser menos 1,8. Então agora, baseado nisso, esses raios, depois a gente vai ver, tá? O desenho aqui ele já traz, mas eu já vou falar deles. Primeiro, foquem aonde que vai estar a imagem, tá? Para depois a gente interpretar o desenho. Depois que a gente aprender a fazer o desenho, geralmente faz o desenho primeiro e depois vê que as contas se batem no nosso desenho. Isso é muito importante, sempre fazer os dois. Então, o que nós temos? 1 sobre S, que essa é a posição do Papai Noel. S' é a posição que a imagem dele vai estar, é igual a 1 sobre o foco. Então, substituir aqui os 75 centímetros, o foco 1,8 mais o negativo aqui. Isso vai dar um S' de 1,75 centímetros. Ou seja, a imagem do Papai Noel, aqui está o enfeite, né? A imagem do Papai Noel ela vai estar a 1,7,5 centímetros para dentro do enfeite. Né? Por seja, a gente não vai estar vendo o próprio raio, sim, a gente está vendo uma projeção dos raios. Né? Então, vamos pegar aqui, está lá o Papai Noel, que são 1,60 m, o raio vem, quando ele chega aqui no vértice, ele entra com θ, ele sai com θ, certo? Então, o raio é refletido para cá, porém, o prolongamento dele vem nessa direção. Se nós pegarmos outro raio, observe que esse raio aqui, ele ia acertar lá o centro de curvatura. Então, se ele ia acertar o centro de curvatura, quando ele bate aqui, ele reflete no mesmo caminho que ele veio. Mas eu prolongando, nós encontramos onde os pontos se encontram de dois raios. Então, quer dizer que todos os raios vão se encontrar ali, vindo daquele ponto. Então, ali se forma uma imagem. E aí a gente encontra a imagem. A gente vai aprender essas regrinhas daqui a pouco, daqui uns 10 minutinhos, tá? Certo? Então a gente agora, se a gente quiser saber qual é a ampliação que o Papai Noel vai ter, eu coloco lá o tamanho S', veja que ficou mais, porque nós tínhamos o menos aqui, e a gente tem aqui uma ampliação de 0,0234. Ou seja, o Papai Noel vai se olhar lá no teu enfeite com um tamanho de 3,8 centímetros. E vai se ver não invertido, vai se ver no mesmo sentido que ele está se olhando em pé, né? Não vai se ver de ponta cabeça, vai se ver em pé.
tá? Com tamanho de 3,8 centímetros, né? Então o livro, o Sears, ele traz a imagem aqui, né, do Papai Noel se olhando. Legal, né? E a gente vê isso, né? Quando a gente pega um efeito que é uma esfera e aí ele é reflexivo por fora ali, né? Então ele é convexo. E você vê que é mais ou menos assim que você se enxerga. E é esse tipo de espelho que é usado, por exemplo, em lojas, quando, por exemplo, a pessoa quer ficar, não tem câmera, e aí coloca lá o espelho para conseguir ficar vendo todo um corredor, né? Para segurança em termos de que ninguém pegue nada sem escondido, etc e tal. Então, se tem esse tipo de espelho, é um espelho convexo, né? Alguns espelhos de maquiagem também são assim, tá? Porque você, dependendo do que você entende, né? A maioria dos de maquiagem são côncavos, você quer uma ampliação, né? Mas se você quiser uma grande área ali, você usa um espelho convexo, tá? Bom, uma questão que a gente vai ver que esses espelhos côncavos, a gente pode ter vários tipos de imagem, mas o espelho convexo, quando tem um objeto positivo, né, ou seja, um objeto real, o espelho convexo ele sempre forma uma imagem virtual, direita e menor que o objeto. Tá? É virtual, direita e menor do que o objeto, sempre. O côncavo a gente vai ver no final desse vídeo aula, que o côncavo depende de onde está o objeto, ele pode formar imagens de tamanhos diferentes, posições diferentes, invertida, direita, etc. Tá? Bom, então para a gente se encaminhar para o final, a gente vai ver o método gráfico dos espelhos. O que é o método gráfico dos espelhos? Todos os problemas que a gente fez até agora, o que a gente recebia a informação do problema e já saía procurando, botando a matemática em jogo para encontrar o valor do S', o valor do S. Então a gente não resolvia nada geometricamente. Depois que encontrava o valor, a gente ia lá ver os raios como eles podiam estar se comportando. Tá? Mas a ideia é o quê? Quando você já sabe a tua posição do objeto, você já sabe qual é o tipo de espelho que você tem, você já faz os teus raios. E aí você vai conseguir prever se a tua matemática, depois de aplicando as equações, faz sentido, se está certo. Para isso, ela tem que tomar um bom cuidado, que é qual cuidado? Que as distâncias você tem que fazer com a escala certinha, senão não vai dar certo. Mas fazendo uma escala com uma régua rapidinho é a melhor coisa para você testar para ver se você acertou. Melhor coisa. Faz a imagem bonitinha, eu vou passar alguns métodos que facilitam bastante. Então, vale a pena conciliar os dois métodos. Não só o método de matemático, de 1 sobre S, mas 1 sobre S' igual a 1 sobre F, e não só o método gráfico, porque senão você vai depender de uma precisão que você não vai ter para resolver. Tá? Então, a conciliar os dois. A precisão numérica você vai ter através das equações. E a percepção do que está acontecendo, se faz sentido a tua resposta numérica, através do método gráfico. Tá? Então eu vou passar, lembra, todos os raios que saem de um ponto vão levar ao mesmo ponto na imagem, todos, independente de direção. Mas tem alguns que são mais fáceis de serem calculados, isso a gente chama de raios principais. Então agora eu vou passar os 4 raios principais, os raios mais fáceis. Lembra que para formar uma imagem você precisa de quantos raios? 2. Porque com 2 raios você já consegue encontrar onde eles se cruzam. Aonde esses 2 raios se cruzam, todos os outros raios também vão se cruzar. Tá? Então, um só não basta. Você precisa de 2. Porque encontrou onde eles se cruzaram, acabou-se. Tá? Então, vamos lá. Então, primeiro raio principal, né? Um raio paralelo, depois da reflexão, passa pelo foco F do espelho côncavo ou parece vir do foco virtual do espelho convexo. Nenhuma novidade, a gente já viu isso, né? Então, os raios que vinham lá do infinito, quando passavam no espelho, eles iam para o foco. Então, mesmo o raio não vindo do infinito, se ele está vindo paralelo do teu objeto, quando ele refletir, ele vai passar pelo foco. Se o teu espelho é convexo, quando o teu raio chega paralelo, ele vai refletir e a projeção vai lá no foco, o prolongamento do raio, né? Então, para quem está olhando aqui, parece que é um raio que está vindo lá do foco. Tá certo?
Beleza. Segundo, né, o análogo. Se o raio passa pelo foco, o que acontece quando ele encontra o espelho? No caso do espelho côncavo, ele sai paralelo. No caso do espelho convexo, o foco, o raio, ele iria passar lá no foco, mas não vai, ele bate no espelho antes e reflete, né, o prolongamento desse raio, então ele sai paralelo, que é aqui, o 2. Um raio que passa pelo foco F, ou provém do foco F, é refletido ao eixo óptico. Então aqui nós temos o raio saiu aqui no meu objeto, passou por esse ponto F aqui, olha, ele não sabe se o objeto veio do objeto, mas passou pelo F, ele está vindo aqui do foco. Quando ele bate aqui no espelho, ele sai paralelo. Da mesma forma, o raio que sai daqui, que iria chegar aqui, mas não chega por quê? Porque temos um espelho convexo, então ele iria chegar aqui. Quando ele é refletido paralelo ao eixo óptico. Certo? Então a gente já tem. Então observe que com essas duas regras a gente já consegue começar a gerar a imagem. Né? Mas às vezes não está muito fácil de aplicar essas. Então a gente quer mais duas que a gente consegue ver, mais dois raios principais. Esse aqui eu já conversei com vocês, né? Que é um raio que está na direção de R, passando pelo centro de curvatura C, ou cujo prolongamento faz isso no caso de convexo, atinge o centro de curvatura, intercepta a superfície perpendicularmente e é refletido de volta na sua direção inicial. Que basicamente é aquilo que eu falei para vocês. Se o raio passa pelo R, esse caminho aqui, ó, seria um caminho, um eixo óptico para um outro sistema. Para um sistema, por exemplo, que tivesse um objeto aqui. Por quê? Porque essa distância aqui é R. Era só eu girar esse espelho, né? Se ele tivesse mais um pedaço para cá, é só eu girar. Então, para qualquer caminho, é como se fosse um eixo óptico, né? Então, obviamente, o que acontece quando o raio vem aqui, passa, bate aqui no eixo óptico, ele volta pelo mesmo caminho. Então, vale para o nosso centro. Então, observem aqui, né? Então, o raio veio, bateu, refletiu e voltou pelo mesmo caminho. Quando ele tem um espelho convexo, é um raio que iria chegar lá no centro de curvatura, mas aí, antes de chegar lá, encontrou um espelho convexo, ele refletiu e ele volta pelo mesmo caminho. E para finalizar, o que nós temos? A lei da reflexão, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo refletido. Só que é muito complicado, isso vale para qualquer ponto do espelho, só que é muito complicado você ficar encontrando ângulos lá no meio do espelho, né? Então, aqui, aí, se bateu aqui e veio para cá, sim. Esse θ também é igual a esse θ, vale para tudo, só que é mais chatinho de você encontrar. Agora, então, o nosso quarto, e eu, particularmente, é o que eu menos uso, tá? Que é o ângulo do raio de incidência com o eixo óptico é igual o ângulo que o raio refletido faz com o eixo óptico. No caso do espelho convexo, o que nós temos aqui? Ele é refletido, então é a projeção dele, porque a imagem vai estar lá dentro. Tá? Então, resumindo todo mundo junto, o que nós temos aqui? Olha só. Observe que nós temos os quatro raios principais saindo desse ponto do objeto. Todos eles chegam aqui. Ainda bem, né? Mas, então, veja, que para formar a imagem só preciso de dois. Né? Não preciso de todos eles chegando aqui, eu só preciso de dois, porque daí eu já sei que todos os outros vão chegar aqui também. Preciso saber onde chega. Tá? Então, veja, o 1 vem paralelo, passa pelo foco. O 2 passa pelo foco, sai paralelo. O 3 passa pelo centro, volta pelo centro. E o 4, né, aqui é θ, aqui é θ também. Observe que os 4 se cruzam aqui. Então, para quem está olhando, parece que é uma imagem que está sendo produzida neste ponto aqui, certo? Da mesma forma, quando a gente tem o nosso eixo, o nosso espelho convexo, né? O que nós temos? Nós temos os raios, ó, um vem paralelo, ele reflete, o prolongamento dele vai passar lá no foco. O segundo vem como se fosse passar no foco, é refletido, só que o prolongamento dele
vem aqui. O do vértice, opa, pulei aqui, né? O C, o laranja, ó, que ia passar lá no centro de curvatura, volta aqui. E aí, θ. Então, todos os objetos, o prolongamento de todos esses raios refletidos vão chegar no mesmo ponto que linha ali e vai formar uma imagem deste lado aqui. De novo, só precisava de 2, né? Então, para um observador, ele vai pensar que a tua imagem está sendo emitida lá de dentro do teu espelho, né? Fechou? Então, para a gente finalizar, vamos ver aqui um exemplo, né? Tem um espelho côncavo com raio de curvatura, valor absoluto de 20 centímetros, e ele pede para, graficamente, o que acontece com a imagem de um objeto numa posição de 30 centímetros, 20, 10 e 5. Né? Então, o que eu fiz aqui? Ó? Observem que é bem importante, se vocês vão fazer esses testes, para fazer graficamente, vocês têm que fazer escala. Então, o que eu peguei aqui? Eu peguei cada quadradinho aqui vale 5 centímetros. Tá? Então, 2 quadradinhos valem 10 centímetros. Então, eu coloquei tudo bem certinho. Ó. O foco, ele vale 20. Não, o foco... Opa. Deixa eu ver o que eu fiz aqui. Ah, tá. Que dá o raio de curvatura era 20, né? Então, o foco é 10 centímetros, certo? Então, olha só. 5, 10. O foco eu botei aqui. O centro de curvatura certinho. Então, tudo está proporcionalmente, tá? Peguei o primeiro raio, ó. Eu quero formar a imagem, ó, primeiro raio. Vem aqui. Passou aqui, né? Entrou paralelo, passou pelo foco. Segundo, passou pelo foco, saiu paralelo, formou a imagem aqui. Vou testar, ver se é coerente essa imagem. Então, quem que eu tinha? O S era 30, o foco é 10, positivo. S' dá 15. Bom, 5, 10, Mas está próximo, né? Mais provável que eu tenha errado alguma coisinha. Onde é mais provável que eu tenha errado? Aqui ou aqui? Mais provável aqui, graficamente. Então, vejam só, por isso que graficamente não tem como você dar a tua resposta exata. Mas se você caprichar, ela vai ser... É um bom parâmetro para saber se você está acertando ou está errando, tá? Segunda posição da imagem, 20, ou seja, ela está bem no centro de curvatura. Então, de novo, ó, peguei o raio, veio paralelo, passou pelo foco, veio pelo foco, saiu paralelo, formou a imagem aqui. A princípio, ó, se vocês olharem, meu Deus, opa! Se olharem com calma o desenho, ela se forma mais aqui assim, né? De novo, provavelmente é porque eu tenho algum errinho no desenho. Porque quando eu faço ali, ó, S20 e aqui 10, quando a gente faz essa conta, a gente dá que o S' vai estar na mesma posição do S. Ah, aqui eu esqueci, ó. Então, observe que quando o objeto está depois do centro de curvatura, nesse sentido aqui, deu uma ampliação, né? Deu uma imagem menor e invertida, certo? Observe que eu vou trazendo o nosso objeto para esse sentido aqui. Quando o objeto está no centro de curvatura, observe que a ampliação deu, em termos de tamanho, o mesmo tamanho. A ampliação deu 1 e deu negativo, ou seja, continua invertido. Mas veja que o nosso objeto ele aumentou o seu tamanho, né? A imagem, desculpa, o objeto não mudou o tamanho. A imagem, a partir do momento que se foi aproximando do centro de curvatura, foi aumentando o seu tamanho. Certo? O que acontece então agora se eu colocar, ao invés do centro de curvatura, colocar no foco? Bom, agora fica ruim fazer o que passa pelo foco, né? Então o que eu fiz? Eu peguei o que passa pelo centro, volta pelo centro. E aí um paralelo que vai pelo foco, eu observo que os raios saem paralelos, então a nossa imagem vai ser formada onde? No infinito. Com qual tamanho? Infinito. Gigantesca, né? Então observe que o que ia acontecer com uma imagem se o objeto tivesse entre o foco e o centro de curvatura? Ela ia ser maior que o teu objeto, só que invertida, né? Por quê? Porque ela vem, como o objeto vai andando para lá, a imagem vai aumentando. Até aqui ela é menor, a imagem é menor que o objeto. No centro de curvatura ela é igual. Então, do centro de curvatura e no foco ela é infinita, infinitas vezes maior que o objeto.
Então, entre aqui e aqui, né, nós temos uma imagem formada maior sobre o objeto e continua invertida. E o que acontece quando agora a gente anda para dentro do foco, né? Então, quando a gente agora entre o vértice e o foco, o que nós vamos ter? Olha só, o raio que sai paralelo vai passar pelo foco. O raio que vem pelo centro de curvatura vai voltar. Observe que eles nunca vão se encontrar aqui, né? Mas o prolongamento deles se encontra aqui. Então, a imagem ela é formada dentro do espelho côncavo, viu? Então, daí tem imagem virtual dentro para um espelho côncavo. Por quê? Porque o nosso quando o nosso objeto está entre o foco e o vértice. Então, se nós fizermos a nossa continha, né? Agora o objeto está a 5, o S igual a 5, o nosso S' vai dar negativo. Por quê? Porque ele não vai estar do lado dos raios refletidos. Dessa forma, a ampliação vai dar positiva, ou seja, nossa imagem vai ser uma imagem direita. Opa, agora que eu vi que ficou o título quantidade de movimento linear, né? Mas esse vai ficar com esse bug aí no meio, né? Ficou um vídeo muito longo pra gente regravar. Tá, desculpem, nem tinha percebido. Bom, percebi só agora, né? Bom, e de repente alguém que não tinha percebido, percebeu agora também. Não tem problema, né? A gente vai compartilhando os erros e acertos. Bom, pessoal, então terminou essa parte agora de espelhos esféricos. E aí depois, agora a próxima, que eu vou gravar aqui na sequência, vai ser sobre refração. A refração em superfícies esféricas, tá? O que acontece? Quando o raio agora ele atravessa a tua superfície esférica sem ser refletido, tá certo? E isso vai ser bem importante para a nossa terceira aula, que é a parte de lentes, né? Então vai ficar legal. E aí depois, semana que vem, a gente finaliza com os aparelhos ópticos, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo aí, né? Vocês me veem. E eu vejo vocês na próxima aula síncrona. Valeu, gente. Um abraço.